Bom dia no Senhor Jesus, o Senhor da glória, meus irmãos e irmãs. Bom dia. Olha esse sorriso, olha o sorriso. Está pensando que é o dela, é o dela. Ela está pensando que é o dela, é o dela. Isso me lembra um professor meu, que ele dizia assim, olha, você faz, aqui você faz assim, aí aqui faz aqui. Aqui aonde, professor? Ele chamou aqui, tudo, né? Então, ela e ela, mas está me referindo à mais nova senhora. Aí a senhora, que é mãe da mais nova senhora, achava que era com ela. Não, não é com ela, é com a outra. Aí, pastor, o senhor resolve essa questão aí. Meus irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor nosso Deus para que nos conceda um dia abençoado, uma manhã abençoada, depois de termos sobrevividos àquele tão difícil dia, noite, né? Sem dúvida, Manaus passou por situação bem complicada. E eu me alegro, estou vendo ali nossa querida irmã aniversariante. Se ela olhar para mim, eu vou dizer, é a senhora, irmã, que eu estou falando. Presbítero, diga que eu estou falando com ela. Tudo bem com a senhora? Agora sim. Vamos orar. Pai celeste, Deus de misericórdia, santo é o teu nome, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Agradecemos-te o dom de nosso Senhor Jesus, agradecemos-te a tua bondade, Senhor, que se manifesta sobre nós todos os dias. Que, de fato, tenhamos a Ti, em Cristo, o nosso bom pastor, que nos conduz em todas as situações. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje é o último momento para nós vermos esse assunto tão essencial para a vida da igreja, que é a importância da evangelização. Então, vamos ler mais uma vez Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu lerei até o versículo 20. Mateus 28, versículo 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tendo considerado, primeiro, o gracioso anúncio de uma autoridade infinita, a completa, absoluta autoridade do Senhor, que foi o ponto primeiro, nós então verificamos a sua, ou seja, do Senhor, a autorizada incumbência ou tarefa dada aos discípulos quando disse para eles: fazei discípulos, façam discípulos. Em seguida, vimos o que significa a natureza desse gracioso discipulado, porque ele diz: façam discípulos, vocês têm que anunciar a Cristo, levar as pessoas a Cristo. Uma vez as pessoas aceitando, abraçando aquele que veio lhes abraçar, então o processo de discipulado continua, e esse processo não tem fim, porque entramos na eternidade, como vimos, como discípulos. Por isso, sempre seremos ovelhas. Só que na eternidade nós vamos ser pastoreados, mesmo lá,
pelo Cordeiro, o Cordeiro Santo. Isso é algo maravilhoso. E então, hoje, agora, nós vamos ver o último aspecto dessa evangelização tão importante, que é, em quarto lugar, o confortador sucesso do discipulado. Qual é, irmãos? A contínua presença do Senhor. E eis, diz ele, que estou convosco, quantas vezes? Todos os dias, até quando? Eu não quero acreditar, eu vou começar tudo de novo. Bem, primeira coisa, ele disse, e eis que estou convosco. Quantas vezes? Até quando? Até a consumação do século. Isso é muito importante. Prestem atenção. Olhando para o texto, prestem bem atenção, porque o que eu vou mostrar para vocês é importante, muito importante. Preste bem. Primeiro, Jesus se aproximou, ok? Falou da sua autoridade, que beneficiava eles. Depois disse assim, fazer discípulos, e eu procurei mostrar assim, façam discípulos. Esse façam discípulos tem o sentido de ato continuado. Façam discípulos. É isso que devemos fazer. Viver disso, fazendo, ou seja, fazendo, é o gerúndio, o verbo no gerúndio, fazendo. Ou seja, não tem limite. Até na eternidade nós vamos nos amar uns aos outros e vamos falar do Senhor uns com os outros. Claro, falar com o Senhor e falar uns com os outros. Aí depois ele fala assim, de novo, batizando-os. É algo também contínuo, sempre vai ter necessidade de se batizar aqueles que se tornaram discípulos. E o versículo 20 diz de algo que também é contínuo, ensinando-os. Ao fazer isso, ele então termina essa incumbência dizendo algo muito importante. E eis que estarei convosco. É isso que ele diz? Não, tem que ser. Olha, o não de vocês tem que ser redundante. É isso que ele diz? Não. E eis que estou convosco. Pronto. Esse é o recado. Na verdade, o que temos aqui é um conforto, é um anúncio rico em consolo. E vamos vê-lo em 3 sentidos. Eu não sei se aí aparece alguma coisa. Não aparece não, né? Aí vai ficar estático, não é isso? É isso? Estático. Quem gosta de anotar, só faz anotar. E é bom porque ele leva para casa alguma coisa mais definida. Eu vou mostrar 3 coisas aqui. Primeiro, dizer assim, os discípulos contam com a cooperação do Senhor no fazer discípulos. Ele diz, estou convosco. Eles contam também, em segundo lugar, com a garantia de sucesso nessa tarefa, no fazer discípulos. Ou seja, dá certo e sempre dá certo, porque quem está fazendo isso conosco é Ele. Está Ele aqui, cooperando conosco. E, em terceiro lugar, eles contam com um contínuo consolo do Senhor no fazer discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês viram o que eu falei aqui nesse versículo 20? Vocês viram isso? Vou repetir, porque não vai sair aí. Vocês
Mas tá assim, quem mandou vir esse aqui? Eu estou lá em cima. Agora. Vocês veem que vou repetir aqui. Como saiu aí, vocês vão ter o trabalho de escrever o que vem antes do texto. O que é? Eles, primeiro, contam com a cooperação do Senhor no fazer discípulos. Ele disse, eis que estou convosco. Não é isso? Depois ele vai dizer, nós podemos dizer, eles contam com a garantia do sucesso no fazer discípulo. Ele diz, todos os dias, estou convosco todos os dias. E, no final, o consolo que é uma realidade. Aí você vai perguntar assim, mas de onde tu tiraste isto? Eu estou tirando da Bíblia. E ainda nem chegamos lá, tá? Ainda estamos na introdução. Que introdução? Como assim? Irmãos, o Senhor falou para os 12 ou 11? O Senhor falou para os 11 apóstolos ou os 12 apóstolos? Judas Iscariotes estava vivo nessa época aqui? Eu estou achando que vocês estão inseguros. Judas Iscariotes já tinha morrido? Está melhorando, mas ainda está assim, uma insegurança só. Ele já não estava, ele já tinha se enforcado. Então ele está falando para aqueles que ele disse, vocês vão para Galileia, que lá eu vou falar com vocês, eu vou me encontrar com vocês lá. E aí ele ressuscitou. E ele então cumpriu a sua palavra. Estavam eles na Galileia, lá estavam eles. Lá estava ele. Ok? Versículo 10 desse capítulo 28, olha. Então Jesus lhes diz, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Olha, eu li Mateus capítulo 28, versículo 10. É o contexto. Vocês estão assim, sem entender o que eu estou falando? Então vamos lá. Leia o versículo 10 do capítulo 28 de Mateus, por gentileza. Vamos lá? Então, e os irmãos são esses 11 apóstolos. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu digo, não só a questão textual, por que eu digo quando ele fala assim, e eis que estou convosco, ele está afirmando isso para os 11. Posteriormente, isso vai ser aplicado a todos os líderes. Também isso vai ser aplicado a toda a igreja dos verdadeiros crentes. Onde eu tirei isso? Onde está isso? Primeiro, o texto mostra isso. Mas aqui, irmãos, se trata da promessa que o Senhor fez. Agora vocês vão abrir suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Capítulo 14. Dos versículos 1 ao 15, o Senhor está confortando seus discípulos, mostrando que, dando-lhes promessas, como nós vamos ver hoje à noite, se o Senhor quiser, para que eles se sentissem seguros e consolados. Porque ele tinha dito, olha, já vou, eu volto para o Pai. Então, que tristeza perder aquela pessoa tão singular, tão importante, tão bondosa que é o Senhor, com quem eles andaram aproximadamente 3 anos, ele já vai embora.
Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais comigo. Mas ele não vai. E agora, como é isso? Versículo 16. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro que, irmãos? Outro Consolador, outro pastor, a fim de que esteja quanto tempo? Para sempre convosco. É por isso, irmãos, que ele está dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele agora ressuscitado, fala para eles, mas já em Mateus 20, 28, já temos o cumprimento do que ele está dizendo aqui. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Trata-se de quem? Do Espírito Santo. Em casa vocês podem ler isso aqui, esse texto, você lê os capítulo 14, capítulo 15, especialmente o 16, vocês vão ver o Senhor tratando desse Consolador. Mas aqui ainda assim, diz assim, versículo 20, estou ainda em João 14, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Daí eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, essa palavra se cumpre em todos os crentes. Porque todos os crentes são a habitação do Espírito do Senhor. Consequentemente, aí está o Senhor Jesus. Em cumprimento da sua promessa de habitar, de estar conosco todos os dias. Tudo bem? Não? Tudo bem. Então vamos agora para o texto de Mateus, ver as partes, como eu já considerei com vocês. Gostaria de que tivesse condições de, não sei se daria, não fique quieto, não fique, só fique prestando atenção. Tá bom, eles vão fazer. Então, o primeiro ponto é o seguinte, dentro desse, pode baixar, agora baixa o texto, por favor, está aí. Ao dizer, eis que estou está vendo? Convosco. Convosco. Aqui nós temos o seguinte, os discípulos contando com a cooperação do Senhor no fazer discípulos. Não estamos sós, irmãos. Não estamos sós. Se algum de vocês se admirarem de algum momento da pregação, quando nós estamos pregando e vocês, puxa, vocês devem dizer assim, é o Senhor falando conosco, dando palavras de sabedoria aos seus servos, os pastores. Ele está conosco. Ele coopera. Lembre-se que eu falei 2 vezes, quando ele disse, façam discípulos,
certamente nós vamos fazer discípulos. Porque ele ordenou, ele afirmou. Seria um absurdo ele dizer para nós fazermos algo que não temos condições, não temos forças para isso. De fato, não temos. Mas se ele disse, façam, nós vamos fazer. Porque ele está conosco. Percebe como ele garante o que ele diz? Façam discípulos, e eis que estou convosco. Eu cooperarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei operando com vocês. É isso. Não é legal? Não é agradável ouvir isso? É. Então, irmãos, aqui nós temos o Senhor dizendo para nós algo, inclusive, que foi essencial em termos de plano, de agenda dele mesmo. Ele veio fazer discípulos. Se vocês lerem, por exemplo, lá no Evangelho de João, no início do Evangelho de João, no capítulo 1, vocês vão ver o Senhor Jesus se anunciando, revelando a Pedro, a Tiago e etc., etc., e sempre dizendo, segue-me, ou seja, sejam meus discípulos. Então, ele agora continua, ele mesmo fazendo discípulos. Se vocês abrirem Marcos, capítulo 16, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, vocês vão ver no versículo 19, é muito legal a expressão que começa esse versículo 19, é muito interessante. Ele diz, de fato, parece que a gente pega, e eis que estou convosco, é isso mesmo? De fato. Depois de lhes ter falado, estou lendo Marcos capítulo 16, tá? Depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, mas eles sozinhos, cooperando com eles, quem? O Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando. Por isso que nós estamos agora vendo que os discípulos contam com a cooperação do Senhor no fazer discípulos. Cooperação presencial dele. Ele disse, não vou deixar vocês sós. Ele vai trabalhar junto. Ele vai ser parceiro no labor. Irmãos, é isso que nós estamos vendo. Se vocês abrirem Atos capítulo 14, que o livro de Atos, bem que poderia ser chamado assim, não tem problema nenhum, Atos do Espírito Santo. Tudo bem? Porque está lá escrito o quê? Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Senhor Jesus. Qualquer coisa que vocês lerem, em termos de o título do livro, que chamamos de Atos, cabe. Qualquer desses três cabe. Atos dos Apóstolos, porque são apóstolos de quem? Do Senhor. São os enviados do Senhor. E ele está com eles. Atos do Espírito Santo, confere com ele, disse, eu enviarei o outro Consolador para estar para sempre com vocês. E Atos do Senhor é o Espírito dele, e está ele aqui evangelizando. De maneira que, Atos capítulo 14, versículo 3, nós lemos assim, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando, está falando da igreja, ousadamente no Senhor,
o qual confirmava, testemunhava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizesse sinais e prodígios. Ou seja, muitos se converteram, segundo o relato dos apóstolos. Também o escritor de Hebreus fala disso no capítulo 2 de Hebreus, versículo 4, quando diz aqui, vocês já foram para lá? Hebreus 2, 4? Já chegaram lá? Eu estou esperando alguém que vai para lá, não tem problema. Atos, ou Hebreus 2, 4. O que diz lá? Dando Deus o quê? Testemunho juntamente com eles, junto com os sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, aqui nós temos algo que precisamos estar certo. Primeiro, que Ele, o Senhor, coopera presencialmente conosco. Além disso, Ele se envolve no ensinar a guardar a sua palavra. Irmãos, o Senhor cumpre o que Ele diz. Quando nós estamos ensinando, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente mistura as coisas. Porque eu não acredito que o Senhor vai ensinar a sua palavra com brincadeiras. Tem lugar para tudo. O Senhor tinha um bom humor. É só verificar várias parábolas que ele contou. Então, há lugar de bom humor, mas bom humor é diferente de gracejos sem necessidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, no ensinar, ele também estava presente. Vejam, Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21, na primeira parte, nós vemos ele se envolvendo no ensino da sua palavra, ensinando a guardar, ele disse, aqui diz, mas não foi assim. É interessante a linguagem que o apóstolo Paulo traz para os Efésios. Não foi assim, mas não foi assim que aprendestes o quê? A Cristo, se é que de fato, olha, preste atenção, se é que de fato o tendes, o tendes ouvido. Quando nós estamos ensinando a palavra de Cristo, nós temos a possibilidade de ouvi-lo, o tendes ouvido. E nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. A Rense fala, Cristo fala pelos lábios dos embaixadores, sendo ele o próprio mestre. Porque está escrito, e todos serão ensinados por Deus. Homem nenhum consegue ensinar. Não, aí a pessoa diz assim, eu vou ensinar, todo cheio de coisa. Não, quem ensina é o Senhor. Quem ensina é o Espírito do Senhor. Nós não temos nenhuma condição de iluminar a mente de alguém. Nós temos condições, sim, de trazer a palavra, essa palavra acompanhada pela presença do Senhor, o Espírito do Senhor faz com que as pessoas compreendam, tenha seu coração aberto, como foi feito de Lídia, e o Senhor abriu o coração de Lídia para receber, aceitar as coisas que Paulo falava. Vocês estão acompanhando? Agora, claro que quem ensina tem que, pelo menos, fazer isso, chamar atenção para que as pessoas, do ponto de vista intelectual, compreendam. Porque se não entender do ponto de vista intelectual, como que vai ser aplicada a palavra ao coração? Então, a mente tem que ser esclarecida e o Senhor derrama luz, de modo que
se entende espiritualmente o que o Senhor ensina. Irmãos, isso tem a ver com o que ele mesmo disse. O Senhor Jesus, falando, conforme registrado em João 6,43, tem assim, ele fala assim, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 45 ele diz assim, e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É isso, irmãos. Nós precisamos de nos curvar diante dele, humildemente, a fim de que essa presença dele seja real, certamente, todos os dias da nossa vida. Por isso que Paulo não admitia que os coríntios ficassem disputando, fulano é meu mestre, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, ele não admitia, por essa razão. Daí ele perguntar, quem é Apolo? E quem é Paulo? Ele responde, servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus, diz ele, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Que coisa, né? Não tem lugar para quem quer que seja se orgulhar, se jactar, dizer, eu sei. Não tem. Tudo bem? Primeiro ponto aqui nós estamos vendo assim, a presença cooperativa do Senhor conosco. Primeiro ponto. Segundo, consequentemente, recua, seu parente, recua, deixa aí. Sim, senhor. Uma ligação dessa promessa aí, desse fato da contínua presença do Senhor na evangelização, com a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo procura incitar o Senhor a botar o seu Deus à prova, usando a Escritura. Né? Então, assim, pensando naquele crente que evangeliza e não vê, de repente, um sucesso ou conversão. Fizesse essa ligação entre a tentação que impulsou a prova, mostrasse o resultado com essa promessa da contínua presença do Senhor na evangelização. Deixe-me expressar o que eu entendi da sua pergunta. O nobre colega está querendo que eu fale daqui que vocês bombardearam eles na tentação, lembra? Ele está me tentando já agora. Naquela tentação lá, vocês lembram? Ele quer saber o seguinte, como é que a gente se prepara para evitar a tentação de pensar que o nosso trabalho, não estou fazendo trabalho nessa linha, estou dizendo, tenho que interpretar o que ele está dizendo. E aí, mas está dizendo que ele está conosco. Tem algum problema nisso? Tem, se eu não me lembrar de que o Senhor está comigo. Primeiro, eu preciso ter a segurança de que meu intento, meu desejo, a minha busca é fazê-lo conhecido das pessoas. Segundo, eu também devo estar certo de que eu levo as pessoas, quando desejo que elas conheçam o Senhor,
A palavra dele, eu não invento. Eu não vou chegar aqui com algumas modernidades, algumas coisas interessantes. Vamos apagar as luzes, irmão, vamos fazer um negócio, vamos apagar as luzes, que aí, quem sabe, né? Quando acender as luzes, olha, vocês foram iluminados, vocês estão crentes. Espera aí. Não, eu não faço essas invenções. Eu trago a palavra como ela é. Eu explico o que a palavra diz. Então, se o resultado não vem, ou seja, minha mãe não se converteu, meu pai não se converteu, meus colegas não se converteram, eu devo me desesperar? Não, eu devo continuar tendo esperança, orando por eles, porque tem pessoas que se convertem, o Senhor converte pessoas logo, outras não. Agora, eu preciso fazer o meu papel. Se forem as mulheres, vamos pensar aqui as mulheres, ela é casada, não pergunte se a mulher casou, os pais dizendo, não case com esse homem que ele não é crente. Não se metam nisso. Mas vamos trabalhar o seguinte, elas são casadas com os homens que não são crentes. O que elas devem fazer? Elas querem que eles se convertam. Elas não querem que eles se convertam, preste atenção, elas não querem que eles se convertam para ficarem bonzinhos com ela. Não, elas querem que eles se convertam, que é o maior bem que se deve desejar para uma pessoa, seja ela inimiga ou não. Vocês entenderam esse ponto? Então eu vou continuar. Ela tem que fazer o papel dela. Qual é o papel dela? Mulheres, sejam submissos a vosso marido, para que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, ao observarem o vosso honesto procedimento, cheio de temor. Temor de quem? Do Senhor. Então, Ele vai fazer a sua obra. Não adianta querer... vai ter o aniversário da igreja para a cidade nova, 50 anos, e vamos, bem, você tem que ir, senão você vai para o inferno. Espera aí, o que é isso? Quem disse? Talvez você é quem vá, porque você está falando um negócio dele para ele, que é isso? Desculpa, eu não estou pensando em ninguém aqui, tá? Mas é bom a gente tomar um choquezinho. Então, pode ser que leve muito tempo para ele se converter. Meu papel é fazer aquilo que a Bíblia diz. A tentação, por que você fala de deserto? A tentação é isso que eu estou entendendo na sua pergunta. A tentação é achar que eu não estou fazendo o que devo fazer. Pode até ser, mas se fizermos, como o senhor está dizendo, ótimo. A mesma coisa o marido. Não é só as mulheres. Tem marido que ele é crente, ela não é crente, mas ele não age como crente, ele não a ama, ele não se expressa como um marido que ama a sua esposa. Pelo contrário, ele é turrento. Como é que ela vai querer orar com ele? Vamos orar, mulher. Que é isso? Por que você riu? Você é casado? Eu não quero acreditar, você não me convidou para o seu casamento. Olha aí, irmã, sorriu como se fosse casado. Mas ele já disse aqui, semana passada, ele disse que quer casar, não é isso? Então, case para ser gentleman com a sua esposa. O que é isso, gentleman? Desculpa os que falam inglês, bem a pronúncia, tá? Gentleman é educado, gentil. É o que o marido deve ser para com a sua esposa. Nada de chamar a esposa de ei, rapaz, que isso? Quem disse que ela é rapaz? Isso aqui é um cascudinho de levezinho, assim, para a gente ficar lembrando, né? Quem disse que ela é rapaz? Ela é sua princesa, ela é sua princesinha. Ouviu? Quase eu digo o nome de uma pessoa aqui, mas eu vou falar. Ia falar seu nome, olha. Eu ia ser preso, né? Se você me denunciasse, olha, calúnia, jogou nas redes sociais, tá? Mas eu não disse o nome, mas eu estava lembrando de você, o que você faz com o peixe. Aí eu lembrei, não chame o peixe de, não chame a esposa de, etc. Olha como ela está satisfeita, não é? Ela gosta quando eu vejo com ele. Respondi a sua pergunta? Gostei. O senhor vai fazer pergunta?
Pergunta, por favor. Sim, senhor. Bom dia. Pelo que eu entendi, ele está usando aqui, ele pegou Hebreus 11, que fala da natureza da fé, o que é a fé, e ele responde: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Ele diz: então, quando eu estou evangelizando e fico esperando, eu tenho que exercer fé. Num sentido, não é como está aqui. No sentido, eu preciso exercer fé em que aspecto? Crendo que quem faz a obra é o Senhor. E Ele me chamou para trabalhar com Ele, ser cooperador dEle. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Qual é a minha parte? Abrir a boca para que a palavra seja dita. Qual é a minha parte? Ter uma conduta que não venha causar tropeço para ninguém. Qual é a minha parte? Estar orando para que a palavra do Senhor, que o Senhor use de misericórdia. Onde eu tiro isso? Vamos pensar no apóstolo Paulo. Ele disse: tudo sofro por causa dos eleitos, para que também ele obtenha uma salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha só, ele cuidava, ele suportava aflições, mas para que os eleitos, que ele não sabia quais eram eles, ouvissem a palavra, se convertessem e fossem salvos. Tudo bem? Eu vou perguntar de novo ao senhor, tudo bem? Eu vou perguntar de novo, porque lá atrás não ouviu. Tudo bem? Pronto. Ele entendeu. Ok? Podemos prosseguir? Vocês não dizem nada? Ah, tá. Então, consequentemente, agora vamos voltar, a culpa é do seu parente, viu? Consequentemente, os discípulos contam com a garantia de sucesso no fazer discípulo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Se ele está conosco todos os dias, significa dizer que o meu trabalho não será vão, de acordo com o que nós estamos tratando. Por isso que o apóstolo Paulo disse, e aqui é a parte que nos cabe, disse a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E quando ele mencionou Cristo como ressurreto, ele disse assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algema, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E disse aquilo que eu acabei de falar com vocês, quando ele disse: olha, eu tudo suporto, eu sofro por causa dos eleitos. Irmãs, eu falei o nome das irmãs, eu quero dizer como isso na prática, eu suportar a tristeza visando o bem maior das pessoas. Não é fácil preparar uma refeição para um vizinho. Não tem gasto. Assim, pare para pensar.
o seu marido tem um vizinho do outro lado, um vizinho na rua, e ele viu a oportunidade de se aproximar daquele vizinho. E ele então vai até você e diz, bem, não sei se é assim que você chama ele, tem um vizinho assim, e ele está começando a me ouvir. Eu gostaria que a gente fizesse pontes. Vamos fazer um jantar e convidar ele e a família dele? Ela, sim, filho, vamos. Anima-se e faz uma comida, um jantar, chama eles. A porta está se abrindo. Lá o vizinho vai ver como é a regra, como é que a casa se comporta. Puxa, o vizinho chega e vê os filhos sentados à mesa, na hora da oração. Olha, isso aqui não é lei, tá, irmãos? Eu estou falando aqui de possibilidades. Aí o vizinho está lá com a sua família. Aí, na hora, antes de comer, ele dá umas mãos. E ele, o pai ou a esposa, um ou outro, oram, agradecendo ao Senhor pelaquela refeição. E eles começam a perceber, tem coisa diferente nesse vizinho. Vizinho, por que tu és assim, vizinho? Venha e veja. Igreja Presbiteriana Cidade Nova, onde nós adoramos a Deus. Agora, irmãos, presta atenção. Essa é a nossa parte. Viver para isso. Olha o que eu disse, viver para isso. Diz o Senhor, e eu vos recomendo das riquezas de origem níquel, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, eles vos recebam no tabernáculo eterno. Irmãos, usar nossos talentos, nossa inteligência, nossos bens, sejam quais forem os bens, para que pessoas se tornem amigas nossas em Cristo Jesus, é sabedoria. E isso, irmãos, isso diz respeito à garantia de sucesso. Pode ser que nós nem vejamos aquele vizinho se convertendo, mas eles vão ouvir, E no tempo do Senhor, se o Senhor quiser, eles vão lembrar, poxa, quando eu não era crente, eu fui tão bem recebido naquele lugar. Como houve despesa e não quiseram que eu nem entrasse com nenhum valor, etc, etc. Vocês já pararam para pensar, encontro com casais, qual é o valor que um casal, qualquer casal aqui, tira para dizer assim, isso aqui é para dar para o jantar do encontro com os casais? Não tem. Porque a liderança da igreja quer ajudar a fazer discípulos. Usa os bens que chegam até desses casais mesmos, para que seja uma maneira de ajudar, de ser agradável. As irmãs se mostram tão solícitas. Ontem teve o congresso aqui, anteontem, ontem. As irmãs que aqui estiveram saíram radiantes, alegres, da maneira como a igreja recebeu essas irmãs. O testemunho tem se multiplicado. Isso é tarefa nossa. Ele está todos os dias garantindo nosso sucesso. Não é um dia sim, outro não. Tudo bem, irmãos? E por último, os discípulos contam com o contínuo consolo do Senhor no fazer discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é certa e é essa presença que nos enche de consolo. Eu vou dizer algo aqui que talvez mexa com alguns, no sentido até é positivo, mas fere, e sem dúvida nenhuma. E o que é que eu vou dizer? Irmãos,
Felizes todos os que oram pelo catecumenato diferenciado. É um trabalho que a igreja realiza. Um trabalho que o Senhor tem dado o privilégio de, ano após ano, nós vemos o resultado desse trabalho, em certo sentido. Felizes os que oram por missões. Felizes os que oram pelo Encontro da Fé Reformada, que é um ministério dessa igreja, fora das portas, além do templo. Mas volta aqui, felizes os que contribuem para que o trabalho do Senhor seja realizado. Felizes. E maior alegria eles terão quando, por exemplo, no dia 14 de dezembro de 2025, se o Senhor quiser, vários deles estarão aqui se demonstrando que são agora membros da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Cada pessoa batizada deve ser motivo de alegria, porque o Senhor disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é motivo de alegria. Os discípulos se alegram vendo novos discípulos. Agora, se você não se incomoda com isso, questione. Sou eu um discípulo do Senhor Jesus? Questione. Porque Ele veio fazer discípulos. Ele, para isso, deu a sua vida. Para isso, Ele derramou o seu sangue. Para isso, Ele se humilhou e humilhou-se profunda e continuamente até a morte, quando, em obediência, foi à cruz do Calvário. E nós não ligamos para isso? Não é possível. Não quero acreditar. Não. Se Ele veio para isso, eu preciso dizer, Senhor, ajuda-me a viver à luz disso, me empenhando naquilo que for necessário e possível, para que discípulos novos sejam acrescentados à igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo só agora a essa, a igreja do Senhor espalhada nessa terra. E eis que estou convosco todos os dias. Olha o que eu estou falando. O ponto aqui é assim, esse conforto sendo traduzido em alegria. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. São crentes. Ontem nós tivemos 2 pequenas turmas que foram vistas pelo conselho, no momento de exame de candidatos. E como certamente nos alegrou vendo a maneira de eles se expressarem. Mas eu chamo a atenção aqui de uma coisa interessante. Bem novinho. E como já tão novinho, expressa a sua fé. Bem novinho. Expressando a sua fé. Não tenho maior alegria do que esta, a de saber que meus filhos andam onde, irmãos? Na verdade. Com isso, irmãos, não esqueçamos que o Senhor nos guia e Ele o faz continuamente. Assim nós vimos o gracioso anúncio da absoluta autoridade do Senhor,
Nós vimos, eu estou na recapitulação, né? Nós vimos a autorizada incumbência ou tarefa que ele deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, façam discípulos. Vimos a natureza, que tipo de discipulado é esse? A natureza do gracioso discipulado, que é ensinar a palavra de Cristo. E o último, vocês dizem, qual é? O confortador, sucesso, discipulado, que é a contínua presença do Senhor. Irmão, eu quero terminar dizendo assim para vocês. O Senhor sabe que eu não estou mentindo. Eu sou tímido. Agora o senhor acredita ou não acredita, pastor? Por que o senhor acredita? Porque eu disse que ele sabe que eu não estou mentindo. Mas ele, aprove a ele, pegar um menino e trabalhando com o menino, antes mesmo de se converter. Eu posso dizer isso porque ele fez isso com o apóstolo Paulo, ele faz com todo mundo. E ele não tirou a timidez desse menino, não. Mas ele, cada dia, ele vai encorajando, que não é mais menino, a fazer a obra dele. E orem por esse que era menino, que não é mais menino, para que de fato viva como um homem que não é mais menino. Tudo bem, irmãos? É assim que o Senhor age. Ele faz isso, não existe essa história. Abre a tua boca e está encherei, diz ele. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode o quê? Confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz e cantar comigo esta canção. Jesus, Jesus. Você não é feliz ainda não. Cante esta canção. Jesus, Jesus. Cadê as irmãs? Não estrague a nossa música não, por favor. Peraí. É a capela, por enquanto. Peraí. Vamos lá. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Só vocês. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Com vocês. Cadê o seu presbítero querido? Voltou, presbítero. Aí, estava doente, voltou. Fiquemos em pé, irmãos, por favor. Vamos, meus irmãos, cantar o hino 135. Mais de Cristo eu quero ter.